Compartilhar com você uma coisa interessante, né? Uma história que a gente encontrou aqui. Diz assim, certo homem morava numa importante cidade. Todos os dias ele pegava o ônibus, logo pela manhã ele viajava 50 minutos até o trabalho dele. Todos os dias, entrava no ônibus, passava 50 minutos ali no seu caminho, no caminho que ele tinha que percorrer. E todas as vezes entrava uma velhinha também, uma senhora, que procurava sempre se sentar próxima da janela, como você está vendo aí, ó. Ela, todas as vezes que ela entrava no ônibus, logo se sentava perto da janela. E diz a história que ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Certa vez o homem não resistiu, claro, todos os dias. Alguém abrindo a bolsa, jogando coisas para fora do ônibus, ele não resistiu. Ele foi lá e disse, hoje eu pego essa senhora, né? Sentou-se ao lado dela, perguntou, olha, minha senhora, desculpa, mas todos os dias eu vejo a senhora fazendo a mesma coisa. E desculpe a minha curiosidade, mas o que a senhora joga pela janela? E para surpresa dele, essa senhora disse assim, olha, não é... Ela disse para ele, sementes. Sementes é o que eu jogo. Eu trago as sementes comigo e viajo nesse ônibus todos os dias. Aí eu olho para fora, disse ela, e vejo a estrada tão vazia, e por isso ela disse que lançava sementes. E ela justifica por quê? Porque eu gostaria de viajar vendo as flores e árvores. E aí ela diz para ele assim, admirada, né? Porque aí já faz todo sentido o que ela está fazendo. Ela diz, imagina como isso seria bom. Então aquele homem que tinha se sentado do lado dela, justamente porque tinha dúvida do que ela estava fazendo, disse, mas as sementes caem no asfalto. Elas são esmagadas pelos carros, pelos pneus, são devoradas pelos pássaros. Senhora, a senhora acha mesmo que elas vão nascer? E aí ela responde para ele, meu querido, sementes vão cair na terra, virão as chuvas e elas vão regar as sementes. Naquele momento o homem desceu do ônibus, achando que aquela senhora era maluca. Ele se imagina, né? Ele saiu dali convicto com o que ele estava pensando. E aí o tempo passou, certo dia no mesmo ônibus, o homem teve a grata surpresa de ver que as margaridas estavam floridas ao longo de todo o caminho. E o homem lembrou dessa tal velhinha, dessa senhora. Então ele perguntou por ela, para o pessoal ali, e soube que ela havia morrido. Aquela senhora que tinha semeado por muito tempo, ao longo dos 50 minutos de viagem, tinha morrido. O homem, portanto, voltou-se nesse momento para o seu banco e pensou, de que adiantou todo o trabalho daquela velhinha? A coitada morreu e não pôde ver essa beleza toda. De que adiantou ela fazer isso todos os dias? E aí, nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, no ônibus onde ele estava, era um garotinho que apontava assim pela janela, olha mãe, olha que lindo, olha quanta flor pela estrada. Então o homem entendeu o que a velhinha havia feito. Ela havia dado um presente maravilhoso para as pessoas no dia seguinte. E nesse dia seguinte o homem entrou no ônibus, sentou-se próximo à janela e aí, para nossa surpresa e talvez para a surpresa dele mesmo, ele tirou um pacotinho de sementes do bolso e começou a fazer a mesma coisa que aquela senhora. Olha, de verdade eu não sei direito pelo que você está passando, o que você está vivendo aí, mas eu quero te dizer que isso sirva para você entender que nada do que você faz se perde. Diz a palavra de Deus, né, que alguns virão para semear, outros virão para colher. Mas se aqueles que, mesmo os que não vão colher, não tivessem lançado a semente, não haveria o fruto para os outros poderem
saborear, se alimentar, viver. Então entenda que as coisas que você faz, mesmo que elas demorem um tempo, mesmo que às vezes pareça que o fruto está muito distante, saiba que é preciso semear. Saiba que de verdade é preciso lançar semente. Se aquela velhinha não tivesse feito isso, aquele menininho que estava no ônibus não tinha sorrido, e ela preparou algo para alguém que talvez ela nem veio conhecer, ela lançou sementes ao longo de um caminho que ela nunca mais precisou percorrer, mas ela deixou algo de bom para aqueles que depois dela iriam percorrer aquele caminho. Por isso, lembra disso, cada vez que você tiver que tomar uma atitude sensata, bondosa, cada vez que você souber, por exemplo, que algo que você está fazendo, que às vezes não parece atingir imediatamente alguém, saiba disso, lembra dessa história que nesse momento talvez você ainda esteja lançando as sementes. Talvez você conheça os frutos, talvez você veja as flores ao longo do caminho, mas mesmo que isso não aconteça, saiba quão importante será ou tem sido as sementes que você tem lançado ao longo do caminho. Pensa nisso, de verdade, e não deixa de lançar as sementes, mesmo que a colheita às vezes pareça ainda distante da nossa vida. Pensa nisso.